Um dos componentes de um famoso grupo chamado Minas das Minas, remanescência musical da região, com as composições bonitas, retratando o folclore da região, enfim, Brasil. A gente tem a grata surpresa. Ó, eu sou de Vazante, mas a minha infância foi em Guarda-Mó. Tem os meninos, o Pedro de Paracatu, o Galba, também de região Paracatu, mas todos moravam aqui, a família daqui, e o Márcio, que é de Guarda-Mó. E nós tínhamos no primeiro disco, 89, o Walter Matheus, que era de Belo Horizonte, já não está entre a gente. E a ideia é sempre o trabalho de preservação da natureza, do meio ambiente, antes dessa chamada moda, né, da preservação aí, porque a gente trabalha a coisa da preservação. Por exemplo, no nosso segundo CD, que chama-se Bacupari, é uma alusão à fruta que ela é originária do Vietnã, mas no Brasil ela deu certo com o cerrado brasileiro, né? E em Minas tem muito, né? E a nossa cidade, Guarda-Mó, tem demais. Então a gente deu o nome Bacupari, já justamente para ficar bem evidente a nossa intenção no disco, né? Então todas as músicas trabalham essa questão do campo, do cerrado, a preservação, os bichos, os passarinhos, a fauna, a flora. Essa música foi... Esse é o segundo álbum nosso, chamado Bacupari. O pessoal acha no site. Colocando lá no Google, por Minas das Minas, você vai ver a obra lá, inclusive dá para baixar. Tem alguns sites especializados que você pode baixar tranquilamente, sem um custo, porque a gente quer divulgar. Está no Vagalume, MP3, Palco MP3? Fica à vontade. Você baixa na internet, gratuitamente. Você pode dar uma amostrazinha do Bacupari? Alguma música do... O Bacupari é um trechinho, ela é uma música do Galba, né? Então, quer dizer, letra e música dele fez aqui, né? Então tem um trechinho que ele fala assim: Bacupari, Araticum, Mangabiame, Taioba. Então, quer dizer, ele só fica citando coisas da região do Cerrado, né? Gueiroba, Açafrão, Licuri, Arnica. Quer dizer, você vai usando o nome das coisas da região do Cerrado e transformando em letra, que veio você fazer melodia. E nós estávamos em uma turnê em Portugal. Na época, o primeiro disco nosso, nós fomos em Portugal em 90, 91, ficamos 1 ano e meio lá. Então, boa parte dessas músicas do CD Bacupari, nós elaboramos arranjos, vocais que a gente usa muito local, tudo em Portugal. Ao chegarmos no Brasil, depois de 1 ano e meio, a gente bolou, já tinha os arranjos mais ou menos, que a gente tocava muito essas músicas nossas lá em Portugal. Nós ficamos em Lisboa, no Porto, em Monte Choro, Albufeira, que é a região do Algarve. Então nós tocávamos muitas dessas músicas. Quando chegou aqui estava redondo o repertório, nós só acrescentamos uma ou outra. E aí vem aquele saudosismo, chegando no Brasil, pô, vamos fazer uma coisa da nossa região, Minas Gerais, e preservar o Cerrado, principalmente. E aí nasceu esse CD, né? Ele já tem quase 10 anos que nós fizemos esse Bacupari. Várias músicas lá e todo mundo canta, arranjo próprio, tem participações especiais, por exemplo, o Dominguinhos da Acordeon está conosco lá. Uma par de gente sim, de renome nacional, né, que ajudou a engrandecer o CD. Hoje o Pedro também gravou também um álbum, né? O que está acontecendo? Isso parece casamento, né? Chega uma hora que é bom dar uma descansadinha. Então o que acontece? Cada um está correndo atrás do seu solo. Então o Pedro já lançou, Pedro Antônio, o baixista, ele já lançou o CD dele o ano passado, chamado Carta ao Velho Rosa. E agora esse ano, 2012, o Galba
lançou o disco dele. Ele ainda vai fazer um lançamento nacional, mas ele já está com ele, e chamado Caçador de Lua. Esse o Galba. Eu já estou fazendo o meu também para 2013 eu lançar. Eu já tenho as bases de 10 a 15 músicas já prontas em estúdio, agora vem a questão dos arranjos, um processo mais burocrático e demorado. Então eu vou ser o terceiro, já tenho o solo. E o Márcio está buscando dele, ele está residindo em Uberlândia, ele devagarzinho está amadurecendo as parcerias lá. Né? E aí depois a gente volta fazendo, porque de vez em quando a gente faz show junto, às vezes dois, às vezes a gente acompanha outros músicos, São Paulo, Minas. O Márcio está em Uberlândia, então? O Márcio agora está em Uberlândia. Então, relacionando a universitária, que tem rodado algumas músicas do Minas das Minas, pode ser ligado ao Márcio. Pode, e é até legal uma hora, é porque ele ainda está ali se achando na região, porque você não chega chegando, né? Mas seria interessante até para universitário, fazer um trabalho com ele lá, umas entrevistas, uma coisa ao vivo. Eu sei que às vezes ele tem acompanhado alguns artistas lá, estúdio, e ele tem feito alguns bares, né? Então cada um está fazendo o seu trabalho solo, porque são tantas músicas, como todos escrevem, todos compõem, todos tocam violão, quer dizer, muita canção. Quando vai fazer um disco, no caso de Minas das Minas, é uma briga, né? Uma briga no bom sentido. A gente senta democraticamente e discute, olha, você escolhe 3, C3, C3, e a gente põe mais umas 2. A gente faz um trabalho, um processo de apuração entre a gente mesmo, né, para fazer. Então, essa coisa de gravar independente, cada um ter seu solo, é interessante, porque vai desafogando um pouco das canções, né? Às vezes a região nossa não divulga os artistas locais. Nós tivemos anteriormente, tempos atrás, tivemos o Elson Sete, Elson Cláudio. Eu era moleque aqui em Guardamó, eu ia nos bailes deles, né? E eu ficava fascinado. Ele veio de Brasília, né? O Elson Sete veio de Brasília. Eu era pivetinho, eu ficava sonhando, pô, será que algum dia eu vou ser igual ele, né? A gente ficava vendo guitarrista, baterista, que era a minha pretensão na época. Né? E as dificuldades que o Elson aprendeu a tocar saxofone em casa, na fazenda aqui no Claro de Minas, perto aqui. Depois teve uma situação curiosa, bacana, que o pessoal de Uberlândia tinha o Sound Factory. É do Manuel. Que foi assim, para mim foi um exemplo, né? De grupo que toca bem, porque na realidade o Sound Factory é de Abadia dos Dourados. Ah, perfeito. E são parentes até do pessoal dos meninos da tia Dona. Sim, dona do Marcelo, do Souza, né? Elas são amigos da gente. Ela falava isso. E, tanto é que quando eles vinham aqui do Sound Factory, ele ficava na casa dela. Eu era molequinho e eu ia ver também os bailes deles no colégio. Na época era ginásio Dr. Antônio Ribeiro aqui de Guardamó. Aí eu sentava na escadaria lá, ficava vendo o pessoal do Sound Factory. Eu olhava assim, um dia eu quero tocar igual ele, né? Aquelas coisas, fascinação por música. Na época, você chegou a ver os trogloditas? Os trogloditas não, porque eu era praticamente menino de fralda, mas eu lembro que tinha o Sr. Gilberto, acho que teve o Eustáquio. José Eustáquio. José Eustáquio, que eu lembro, mas tinha o Jaci? Jaci. O João Alves. Esse eu não estou lembrado, porque era menino de, né? Ainda de braço, tinha o famoso Vanderlei, né? Que famoso. Então, era uma referência, porque eu lembro do Sr. Gilberto, ele usava roupas parecidas, na época, a Jovem Guarda estava com aquela bola toda, né? Copiava, às vezes, as roupas estilo Roberto Carlos, guarda de lado, assim. Era essa imagem que eu tenho, quando eu era criancinha, assim, né? Foi o primeiro que eu fiquei sabendo de grupo na região. O Minas das Minas surgiu quando? O que aconteceu? Mais ou menos assim. Eu saí de Guardamó, fui para São Paulo, 78. O Galba morava em Belo Horizonte. Aí a gente ficou cutucando ele para ir para lá. Eu mexia com música e ele também. Aí ele foi. Nós dois começamos a burilar uns acordes, chamando alguns amigos. E na época eu fazia uma guitarra, ele também. Depois nós buscamos o irmão dele, o Pedro Antônio, que morava em Brasília. O Pedro Antônio foi para lá um ano depois. Depois, por último, o Márcio Pereira, estava em Belo Horizonte, que ele foi para São Paulo. E mais adiante é que entrou o Walter Matheus, que hoje não está entre nós.
E aí em 81 para 82 nós já tínhamos amadurecido todo o repertório, mas nós, como nós já tínhamos um repertório anteriormente, já em 89 nós gravamos o LP. Isso começou na verdade em 82, quando foi em 89 nós gravamos o nosso LP, né? Que tem uma capa azul. Até hoje tem sebos lá em São Paulo que procuram esse LP, porque eles acham muito bacana a ideia da capa, foi muito bem feito, fotografado. Foi na época um fotógrafo da Folha de São Paulo, não falho o nome agora, ele era muito, né? Depois teve Alberto Vilas Boas, que escreveu no CD, deu todo um, né? Teve um colega nosso de São Paulo, de Guardamol, o Éder Carlos, que fez um encaixe, desenhou muito bem. Então tudo aquilo foi uma obra muito bacana. E o primeiro LP, né? Na época nós gravamos em 89, já tinha canções já muito amadurecidas. A gente tocava no dia a dia. Então praticamente em 82 o Minas das Minas se encontrou em São Paulo, mineiros, e fomos para lá. E lá que começou a acontecer as gravações, a gente começou a apresentar em todo lugar, festivais. Vocês ganharam vários festivais, né? Sim, nós participamos, na época tinha um ASBAC, que acho que era feito pelo Banco Central, o pessoal aqui de Brasília, nós ganhamos. São Paulo, vários festivais, lá tem Avaré, que naquela época era muito mais festival. Foi uma época muito aumentada, eu recordo muito bem, foi uma época muito aumentada. E parou? Não, a gente não para, né? Isso eu acho que é como andar de bicicleta, não esquece. O que está acontecendo é que a gente está divulgando menos e tocando menos junto. Na verdade, cada um está tocando por aí. E de vez em quando a gente se reúne e faz 1, 2, 3 shows ao ano, e quase sempre do lado de São Paulo. Você também está com outra banda? Sim, quando nós chegamos de Portugal, a gente deu uma trégua. Aí eu juntei com outros amigos urbanos lá, e a gente lançou. Eu queria um trabalho que fugisse um pouco da linha do Minas das Minas, então foi uma coisa mais urbana, né? O Cantilena, que nós gravamos o primeiro CD em 2002, né, do Cantilena, e agora, o ano retrasado, nós gravamos o Lira dos Batuques, que é esse aqui que eu estou mostrando para o pessoal. E ele é um trabalho mais urbano, né? Tem uma poesia mais concreta, uma MPB mais urbana, vamos dizer assim. Diferentemente do Minas das Minas, que é uma coisa mais voltada para o campo, né? Porque as minhas raízes estão em Minas Gerais, mas como eu estou morando em São Paulo há mais de 20 anos, então eu juntei, né? Minas das Minas tem a questão do homem do campo, e o Cantilena a questão mais urbana, é uma linguagem mais urbana, né? Onde a gente mistura guitarra, e faz uns trabalhos mais ligados à poesia concreta. É uma outra linguagem, embora não muito diferenciada do que eu faço no Minas das Minas. Foi inaugurado em Uberlândia semana passada o Teatro Municipal. E uma estrutura muito grande, inclusive obra do Oscar Niemeyer, do falecido. Saudoso, né? Eu vi pela internet, né? Diz que ela já estava há 12 anos, né, para ser inaugurada, mas aí resolveram as questões burocráticas e agora foi inaugurada. Inaugurou, e já tem a programação já diversificada. E teria possibilidade futura se entrar em acordo com eu acho vocês? Que tem, eu acho ainda mais quando se trata de Minas Gerais, numa obra do Niemeyer em Uberlândia, todo artista gostaria de tocar, né? Porque ali tem uma abrangência diferenciada, né? De público, de mídia, tem a própria TV local. Aí você pode mostrar para os diretores lá, aqui, sabe? Pode ser, deixa eu tentar, por exemplo, nós, vamos no primeiro disco, uma música bem romântica, vou só um trechinho, né? A felicidade o ego comigo são supremos hábitos edificantes, os homens se assemelham nos seus cantos ao infante inofensivo imaculado, distingue em seu olhar sereno um misto de pureza e parapara.
ideia, né? Que eu falei do primeiro disco, foi em 89. Também depois a gente gravou o Bacupari. Tem uma outra, eu vou mostrar umas canções que vêm na memória assim, porque nem sempre a gente tem, porque tem umas canções que às vezes eu estou na bateria, então você não se apega muito à letra, né? Às vezes o outro colega que canta, que a gente reveza muito, né? Os vocais, às vezes um canta, o outro não. E aí você se apega àquelas que você normalmente toca nos shows e a memória fica mais prática para lembrar, né? Deixa eu ver, tem uma do segundo disco, do Minas das Minas. Assim, bem longe da tempestade, agora que o mar serenamente descansa nesta cidade calma, eu remando firme, cantando e ver todas as ondas do coração. Ainda que o tesouro não esteja à vista, que a plenitude não se complete nunca, vivo em festa, com os pés no chão, sem medo de naufragar, sem medo de perder a razão. Trechinho assim, né? Então a gente tem essa coisa da leveza no canto, usando da poesia, né? E sempre com parceiros. Por exemplo, tem o meu irmão William de Faria, nos 2 CDs do Minas das Minas e nos 2 CDs do Cantilena, ele está sempre presente, com parcerias. Por exemplo, tem uma que fala muito, eu vou lembrar um trechinho aqui, Na Fazenda, é uma letra do William de Faria, que quem canta na verdade é o Galba. Um trechinho é assim, né? Na fazenda é bom espiar o mundo pela janela, os cavalos ondulando nos trigais e os passarinhos cruzando o céu. Sobre o verde manto do matagal. Como é difícil ver o arco-íris se transfigurando a cada minuto sobre os pingos da chuva. Trechinhos, né? Porque às vezes buscar na memória que algumas coisas a gente vai falhando os acordes, mas é só para ter uma ideia, né? O William está compondo ainda? Escreve muito, parceiro. Inclusive eu estou trabalhando no meu próximo CD aí, no caso solo, e ele é parceiro meu lá, acho que umas 5 letras dele. E eu vou até chamá-lo aqui para ele dar uma palavrinha contigo, porque de letra, de palavra é com ele mesmo, ele é articulado, né? Vamos falar com o William? O problema é que desde ontem eu estou com uma rouquidão intensa aqui. Será que sai alguma coisa que dá para ouvir? Mas é de cantar? Não, de cantar jamais, porque eu não sei cantar, mas falar eu posso tentar falar alguma coisa, mas eu estou muito rouco. Você já está compondo algumas letras bonitas? Sempre compondo alguma coisa, tanto com o Hélio, meu irmão, parceiro de longa data, com os demais membros do Minas das Minas também, mesmo com o pessoal do Cantilena. Volta e meia a gente compõe alguma coisa. Agora, inclusive, a gente acabou de fazer uma parceria aqui, eu, o Hélio e o Márcio, que é outro integrante do Minas das Minas. Nós fizemos aí Céu de Guardamor. A gente fica tão encantado com as nuvens lindas aqui do céu de Guardamor.
com base nisso a gente fez uma letra e eles fizeram a melodia, que vai entrar no próximo CD do Wellington, que está saindo agora no início de 2013. Eu não sei se o Wellington já gravou a música, mas seria até interessante ele dar uma palhinha sobre o Céu de Guarda-Mó. Vamos mostrar, ué? Podemos, mas até eu chegar lá, porque vem a questão, ainda estou amadurecendo algumas. Mas tem uma outra do William, que eu vou gravar também, antes de eu te mostrar o Céu de Guarda-Mó, chamada Caipira. Cabe tão bem um caipira na sua toada, ferindo uma viola de doce, cantando suas dores e morrendo de amor. Cala fundo ao imenso mundo caipira, a vida que passa sem pressa, firme no seu rumo tudo cristalino. A fé como deve ser, ao caipira cabe, pois ao caipira cabe, pois tirar a viola do saco e mostrar ao mundo sua beleza, única beleza, única. Essa vai estar no disco solo que eu estou mostrando em primeira mão aqui, com a letra do parceiro William de Faria, né? Chamada Caipira. Fala da coisa do homem do campo, né? Esse trabalho é seu individual? Vai ser um solo, né? E eu vou chamar vários colegas para participar, inclusive Mina das Minas vai estar com a gente também. Eu vou convidá-los para a gente fazer um... Ah, vai fazer outras ali, eles vão estar comigo, mas vai ser um solo meu, né? Que eu estou projetando aí, já tem... quase 15, né? Eu havia dito anteriormente, quase 10, 15 já pronto. Quando você acha que você vai começar a rodar ele para valer? Eu tenho que terminá-lo em 2013. A gente não pode estender muito porque, como toda arte, se você não lançar ela, parece que você fica devedor. E mesmo quando você lança, parece que você quer refazer. Então é melhor que você não pense em refazer. Faça o que está hoje, deixa a sua digital momentânea, amanhã você faz outros, né? Mas e se porventura for mostrar da música dessa sua aí, e a coisa pegar e... Aí, que bom, né? É engraçado. A história, por exemplo, minha ou dos meninos do Mina das Minas, a gente nunca buscou um sucesso multishow, né? Vamos dizer, de estrelato. Né? O que a gente quis é sempre ter a obra reconhecida. Isso é interessante, que a gente, o nosso foco não é um trabalho pura e simplesmente descartável, comercial. A gente quer deixar um legado, falar do homem do campo, falar do homem da cidade, falarmos do meio ambiente, do cerrado que está tão castigado na nossa região, né, que cada vez está dizimando o campo, em nome de cavalaria, de lavouras, porque cada um tem seu discurso, mas eu acho que a gente tem que preservar a natureza, que será os que virão, né? Todos vocês trabalham também em funções à parte, né? Justamente acho que a gente focar sempre a questão cultural nas obras da gente, muito mais complicado, né? Então o que a gente faz? Vai se garantindo de outras maneiras, né? Eu trabalho em São Paulo, uma outra área que nada a ver, mais jurídica, em ter cobrança. O Galba trabalha com revenda, entrega de queijos e laticínios. O Pedro Antônio trabalha com coisas ligadas à Receita Federal. O Márcio trabalha, esse é o mais próximo da música, ou ele toca na noite, ele faz arranjo, acompanha outros músicos, e para se garantir, né? E o William hoje está morando aonde, William? Eu já moro no Rio há 25 anos. Eu sou advogado lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Tenho um escritório lá, trabalho na área comercial e civil. São 25 anos. Quando vocês saíram daqui, vocês começaram tudo em São Paulo, não foi? Todo mundo em São Paulo. Aí eu me desgarrei, foi o único que me desgarrei, os demais estão em São Paulo. Com exceção do Pedro e do Márcio, que estão agora em Uberlândia, morando já em Uberlândia. Mas aí a gente tão distante, não sabia que ele veio em Uberlândia, precisa de voltar aqui. Não, a questão do Pedro é a seguinte, ele está em Paracatu e com a proposta de esse ano que entra agora, 2013,
ele ir definitivamente para Uberlândia. Então é interessante porque vai ficar mais próximo de dois que estão em São Paulo, o Galba e eu. Você deve ser muito ligado a um amigo nosso de longa data, que inclusive já tocou aqui em Guarda-Mor com a gente, aqui em casa mesmo, que é o Luiz Salgado, que é um grande violeiro e músico lá da região, Patos de Minas, Araguari, Uberlândia. Ele está sempre nesses eventos lá da região. Agora, uma pessoa que eu quero apresentar para vocês também é o meu amigo Tarcísio, eu ia comentar do Mano Velho. Eu estava assistindo a Inesita Barroso, que ela é madrinha do Minas das Minas, né? Então nós já fizemos várias vezes lá, e ele estava lá recentemente. Tarcísio? E ele faz parte da turma, é uma espécie de curador